Olá, pessoal. Já vou conversar com o Rodrigo Morgado Coelho, ele que está aprovado em quarto lugar no concurso IPEA para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa para a área de desenvolvimento de sistemas. Rodrigo, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar mais uma entrevista agora para preencher, né? Tem entrevista aí no Instagram, no nosso site também. Sei que não é a primeira aprovação, então parabéns pelas conquistas. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Boa noite a todos, né, que estão assistindo a gente. Bom dia, dependendo do horário, né? Meu nome é Rodrigo Morgado, eu sou natural aqui do Rio de Janeiro, eu tenho 30 anos, sou formado em Ciência da Computação pela FRJ e atualmente trabalho na área de Inteligência Artificial no Tribunal Regional Federal da Segunda Região e ainda como concurseiro, né? Então, trabalhando aí, estudando bastante para os concursos e, graças a Deus, logrando algumas aprovações aí no passado recente. É uma área, né, que tem sido muito visada também, no mundo dos concursos, muitas vezes não oferecendo cargos especificamente para essa área de tecnologia da informação, mas a prova vindo muito pesada e acabando selecionando quem tem essa afinidade com a área. Quando que foi que você se atentou ao mundo dos concursos? Quando você fez faculdade, já foi pensando em ser servidor? Ou quando que aconteceu essa virada de chave? Quando que você virou concurseiro oficial? Então, quando eu me inscrevi em ciência da computação, né, na verdade eu achei que ia ser o meu fim dos concursos, né? Veio de uma família de muitas pessoas que são servidoras públicas, né, que sempre me incentivaram a seguir esse caminho, mas eu sempre achei que fosse uma coisa para quem estudasse direito, né? Para mim, o mundo do concurso era o mundo de quem estudava direito, fazer faculdade de direito, não de computação. Até que em 2012, quando eu estava na faculdade, ainda no meio da faculdade, no grupo do Facebook postaram que ia haver um concurso do BNDES e que tinham vagas para TI na época. Eu falei, nossa, existe concurso público para TI, né? Não tinha a menor ciência disso naquele momento. Então eu falei assim, então vou me inscrever nesse concurso para ver como é um concurso de TI, né? Não tinha a menor ideia de como é que funcionava. Então me inscrevi assim, só para realmente fazer a prova e descobrir. E aí fui fazer a prova, obviamente não fui bem, né? Porque eu não estava estudando para concurso, estava no meio da faculdade ainda, mas vi que tinha vários assuntos que eu já tinha visto na faculdade, o que me interessou bastante, e vários outros que eu ainda não tinha visto. E na prova da manhã, que era a prova objetiva, eu fui razoavelmente mal devido a isso, né? E eu falei assim, poxa, na prova da tarde, que vai ser a prova discursiva, vai ser ainda mais difícil, com certeza, né? Se na de manhã já foi difícil. Mas quando eu fui fazer a prova da tarde, eu vi que quase todas as questões que caíram discursivas eram questões que eu já tinha visto na faculdade. Então, assim, eu fiz até uma prova bastante boa, né? Obviamente ela não chegou a ser corrigida, mas isso me incentivou muito. Eu falei assim, caramba, se eu tiver uma preparação mais específica para concurso, acho que eu posso ter grande sucesso, né? Se num concurso concorrido com o BNDES, talvez eu tivesse boas chances de conseguir uma boa nota na prova discursiva, se eu me dedicar a isso de fato, acho que eu vou ter sucesso. E aí começou meus estudos, né? Assim, minha ideia de procurar o mundo dos concursos para TI também. E um pouquinho mais à frente, né, quando eu tive uma disponibilidade maior de tempo, eu comecei de fato a procurar materiais, procurar cursos para poder começar essa jornada, né, de concurseiro, que é sempre uma jornada bastante longa, né? O início mesmo foi quando, e desde lá, quais foram as aprovações? Então, eu comecei a estudar para concursos, vamos dizer assim, oficialmente em 2015, né, que eu me inscrevi no primeiro curso de concursos que eu fiz ao longo da minha jornada. E aí eu cheguei a ter uma aprovação, acho que primeiramente na data prévia, se eu não me engano, era 20º lugar, ou 20º alguma coisa. E aí depois, em 2016, eu fiz a prova do IBGE, e aí eu fiquei... Todos os concursos que eu fiz sempre foram para a área de informática, né? Sempre para a área de TI. Às vezes a TI pode ser uma TI generalista, que não tem uma divisão, ou como foi esse do IPEA, uma divisão entre infraestrutura, desenvolvimento, etc. E eu tenho um foco maior em desenvolvimento. Aí para o IBGE eu fiz para desenvolvimento, passei em segundo lugar, e aí foi de fato o primeiro local que eu assumi. Entrei no serviço público, né, em outubro de 2016. Em 2017 tive duas aprovações, uma para o TRF, da segunda região, que é onde eu trabalho hoje, mas eu só fui convocado em 2020, embora a aprovação tenha vindo em 2017. E também fiz a prova para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Eu fiquei em oitavo lugar. Também demorei bastante a ser chamado. Vim ser chamado praticamente foi no ano passado que eu vim a ser chamado, mesmo fazendo a prova de 2017 com os adiamentos por causa da pandemia, né? Então, já as validades ficaram um pouquinho mais longas. E agora, mais recente, em 2019, também eu fiz uma prova para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo. Eu fiquei, se não me engano, em 11º. Agora, em 2023, voltei a estudar para o mundo dos concursos, já dado uma parada. E tive aprovação para a Câmara dos Deputados, que eu fiquei em 16º lugar, se não me equivoco. E agora essa última do IPEA mais recente, que acabei conseguindo a quarta colocação.
também para desenvolvimento de sistemas. Minha dúvida, vai aposentar as canetas? Porque eu acho que agora a dificuldade vai ser escolher qual cargo, né, de fato assumir ou se continua no mesmo lugar. Eu acho que é meio complicado, talvez, falar nisso, até vir, de fato, as mais nomeações, porque, como você disse, às vezes o concurso acontece, né, e aí demora a vir a nomeação, 2 anos, prorrogáveis para mais 2. Nesses outros ainda veio a pandemia, que fez com que a validade dos concursos se estendessem um pouco. Mas já tem plano de aposentar as canetas ou ainda segue estudando? Não, sigo estudando ainda, né, para esse ano, mas a minha pretensão, se possível, se tiver sucesso, né, que esse ano seja meu último ano como concurseiro, né, espero ter sucesso ainda nas demais provas que farei, que já fiz, né, recentemente agora, há cerca de 2 semanas atrás, acho que teve a prova da CVM, que eu também realizei, vou fazer a prova ainda do Banco Central, e a expectativa desse ano de ter a prova novamente do BNDES, que foi a primeira prova, né, que eu realizei, né, de concursos, A e revanche também do agora. Tribunal de Contas do Estado. Então, tenho esse cenário até bonito na minha cabeça, né? Poxa, será que o BNDES vai ser a primeira e minha última prova também, né? Quem sabe, né? Para fechar essa história, uma linearidade bastante legal, né? Então, ainda devo fazer algumas provas esse ano, mas espero lograr sucesso em mais alguns deles e quem sabe aí sim eu aposentar minha caneta de concurseiro oficialmente. Então, com certeza vai vir mais pedidos de entrevistas aí para falar sobre outras aprovações. E nessa sua jornada, em que momento que você conheceu a Estratégia Concursos? Por que decidiu se tornar aluno da Estratégia? Certo. Se não me engano, eu conheci ele em 2019, quando eu fui voltar a estudar para concursos novamente num segundo momento da minha vida, né? Porque quando eu comecei lá atrás, assim, ainda não conhecia estratégia, era muito comum os cursos serem presenciais ainda, o que para mim era bastante difícil aqui no local que eu morava, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que era distante do centro da cidade. E aí, quando eu voltei a estudar para concurso, nessa época eu comecei a procurar opções de cursos online que tinha na época, e a primeiro que apareceu, assim, logo de cara, foi estratégia, né? E eu vi a quantidade de materiais que tinha disponíveis, percebi comprei alguns materiais para algumas matérias específicas e vi como os materiais eram bastante direcionados para o digital, né, e facilitava a minha vida, agilizava bastante o meu tempo de estudo, o que para o concurseiro acho que a coisa mais importante é o gerenciamento do tempo de estudo, né, você poder otimizar esse tempo. Então, você ter acesso a um material focado no que você precisa, com qualidade, com reconhecido, né, por outras pessoas que já tiveram aprovações, né. Eu vi depoimentos da época também, assim como eu estou dando aqui o meu agora, né, de outras pessoas que também elogiavam os materiais. Então, comecei a procurar essa estratégia dessa forma e foi muito focado realmente primeiro nas matérias em que eu não tinha tanto conhecimento assim, né? Muito comum quando você vai ler o edital, por mais que você já tenha uma bagagem grande, eventualmente vir novas matérias, coisas que vão sendo atualizadas e você precisa encontrar um material direcionado e confiável para poder aprender essas matérias. Então foi assim que eu consegui estratégia, né? E sou assinante até hoje, né? Inclusive hoje em dia eu tenho para esses concursos que eu venho a fazer, eu tenho a assinatura básica, né, do estratégia para poder ter acesso ao material para diversos concursos, né, que vão vir à frente, né? Então isso facilita e otimiza muito o meu tempo de estudo e eu sei que eu posso contar com esse material assim para me deixar ainda mais próximo das minhas aprovações, né? Uhum. E as ferramentas, digamos assim, básicas, né, aquelas que precisam estar ali na vida do concurseiro, são os PDFs e as videoaulas, né? O resto a gente pode dizer que são ferramentas complementares para vir tampando aquele buraco, tapando aquele buraco que o concurseiro ainda tenha dificuldade. Para você, o que que é a sua base? São os PDFs? Chegou a utilizar videoaulas também? Certo. Hoje em dia, nesse momento atual que eu estou já de nível de concurso, geralmente são os PDFs. Eles otimizam bastante o meu tempo. E eu tenho um método de estudo principal, né, dentro da minha forma de estudo, que se chama o método Anki, né? Que é um método um pouco famoso entre os concurseiros, né? Que são alguns cartões de resposta, pergunta e resposta. E o material em PDF facilita muito a produção desses cartões, né? Eu mesmo que vou montando eles, né? Então, você já ter ali um texto redigido pelo professor de uma maneira organizada, etc., facilita muito a montagem desse material. Então, geralmente, eu foco bastante nos PDFs, embora na origem, vamos dizer assim, dos meus estudos para concurso, as videoaulas foram bastante úteis também, assim, principalmente pela compreensão de conteúdos novos que eu não tinha nenhum conhecimento, especialmente, por exemplo, da área do direito, né? Eu sou formado em TI, né? Então, as matérias de direito eram totalmente novidade para mim, então, às vezes, uma explicação um pouquinho mais didática, pausada, de repente com a videoaula, assim, me permitia uma compreensão melhor dos conceitos, para aí depois aprofundar um pouquinho mais no PDF e ganhar velocidade no estudo. Mas os dois foram úteis em momentos diferentes da minha jornada, né? Uhum.
E o Anki, né, para quem está nos assistindo não sabe, são flashcards. Quer saber como usar? Aqui no YouTube do Estratégia tem vídeos também mostrando que acho que toda ferramenta é válida, né? Nem todo mundo vai se adaptar a todas, mas é sempre válida. E conhecer essas ferramentas que podem te auxiliar, eu vejo que o Anki auxilia muito no processo, principalmente de revisão, né, de memorização, porque à medida que você vai montando ali, você vai tendo esse apoio na memorização, mas muito também na questão da revisão. E você comentou sobre momentos diferentes da sua preparação. Agora você precisa conciliar com o trabalho, né? Talvez dê um peso menor, porque você já tem um cargo público para chamar de seu, mas em compensação o tempo também é menor. De forma geral, sempre foi conciliando com o trabalho. Ali, quando você estava formando a sua base, você pode se dedicar integralmente aos estudos para concurso. O concurseiro adora isso, né? Uma média de quantas horas líquidas por dia que você consegue estudar. Não, sempre precisei conciliar com o trabalho, né? Eu comecei os estudos para concurso quando eu estava no final da faculdade, fazia estágio também. Assim que acabou o meu estágio, eu fui efetivado na empresa privada em que eu trabalhava à época, né? Então, sempre tive o trabalho concomitante com os estudos para concurso, né? Então, no início da minha jornada, principalmente quando eu estava saindo daqueles primeiros editais, eu precisava dedicar um tempo muito maior, porque eu precisava acumular muita matéria, né? Porque era muita coisa nova aprendendo, né? Como eu falei, esse método do Anki, ele exige também um tempo de preparação desses cartões bastante grande. Então, no início da minha jornada, assim, era muito comum eu ficar 4 horas, 4 horas e meia do meu dia estudando. Mas uma vez que eu já tive passado por todo o material, construído esses flashcards no Anki, etc., começou a ficar um pouquinho mais fácil de gerenciar esse tempo de estudo. Então, era muito comum agora, nessa minha fase agora de concurseiro mais maduro, vamos dizer assim, eu levar alguma coisa entre 2 horas, 2 horas e meia, assim, num dia básico, vamos dizer assim. Eu não precisaria mais do que isso. Mas, lógico, dependendo da minha jornada de trabalho, se for um final de semana que eu esteja mais tranquilo, não tenho nenhum compromisso, eu posso dedicar algumas horas a mais para resolver questões, para poder adquirir um conhecimento novo. Mas varia muito novamente, na jornada, né? Na jornada eu precisei de um tempo maior, bem maior no início, para poder acumular todo esse material, mas depois até esse método do Anki auxilia muito esse gerenciamento do tempo de estudo, né? Pela forma que ele tem de revisões, dos cartões, etc. Facilita bastante esse gerenciamento e sobra mais tempo para poder dedicar a umas especificidades da banca, exercícios. Então, foi mais ou menos dentro desse contexto aí a minha trajetória e meu tempo. Rodrigo, você teve esses momentos diferentes, você se considera agora um concurseiro mais maduro, mas de forma geral, o que você pensa na hora de montar um cronograma, na hora de dividir o conteúdo que precisa ser estudado? Você pensa dar uma prioridade, né, naquilo que é novidade, naquilo que você tem mais dificuldade? São quantas matérias por dia que você gosta de estudar? Pensando principalmente quando tem um conteúdo novo, né? Então, talvez pensando há um tempo Uhum. atrás, que momento que você encaixava no seu cronograma as revisões. Muita gente tem receio de fazer revisão, porque quer avançar logo para o conteúdo, mas não pensa em avançar quando de fato já está com aquilo tudo gravado, não tudo, né? Mas já está com conhecimento, mais um conhecimento maior daquilo que já passou. Então, como que você costuma montar o seu cronograma e pensando em matéria nova, como que você coloca a parte da revisão no seu cronograma? Isso foi uma preocupação muito. Foi a primeira preocupação que eu tive quando eu entrei nesse mundo dos concursos, né? Conforme eu fui fazendo as matérias, a primeira coisa que me veio à cabeça é assim, caramba, como é que eu vou organizar minhas revisões das matérias, né? São tantas matérias, tantos conteúdos. Como é que eu vou gerenciar isso? Porque muitas vezes você pode acabar pensando assim, eu tenho um conhecimento muito bom de determinada matéria, então eu vou deixar ela um pouquinho mais de lado, porque eu já sei ela bem, né? Não vou estudar muitas horas por dia, vou me dedicar mais ao que eu não sei. Mas eventualmente tem aquela matéria que você sabe muito, mas tem um detalhe ali dentro da matéria que se esquece, mas como você acha que sabe muito, você não estuda muito ali e isso se perde. Então, a minha opção pelo Anki, como método de estudo, foi exatamente pensando nisso. Assim, eu acho que eu sozinho vou ter muita dificuldade de gerenciar esse processo de revisão. E quando eu descobri o funcionamento do Anki, como o próprio aplicativo, né, o próprio método ali selecionava quais matérias ou quais assuntos eu precisava rever a cada dia, isso eu falei assim, cara, é isso que eu preciso para poder resolver o meu problema, né? Então, foquei muito nessa parte do Anki e aí com isso ele, vamos dizer assim, que gerencia para mim quais matérias que eu preciso ver, de que frequência que eu preciso ver. Então, eu consigo abrir mão, eu coloco tudo lá, todas as matérias, e todo dia, quando eu abro o aplicativo do meu celular, ele me mostra lá, tem essas matérias aqui que você precisa, determinados tópicos, ele me mostra os cartões relativos exatamente àqueles tópicos que eu posso eventualmente ter esquecido, ou que eu preciso revisar, e aí com isso eu vou gerenciando quais as matérias. E aí, conforme matérias novas vão ingressando, é o mesmo processo, geralmente agora através dos PDFs. Abro os PDFs,
leio, tento fazer um entendimento geral daquela matéria, e depois vou criando esses cartões sobre essas matérias, adiciono na minha coleção inteira, e o próprio aplicativo vai gerenciando essas revisões, esses conteúdos novos, que no início, pelo método do Anki, vão sendo vistos com muita frequência, e conforme eu vou absorvendo esse conteúdo, eles vão dando um espaçamento maior. E aí, com isso, eu consigo otimizar meu tempo de revisão e ver aquilo que realmente eu preciso rever, né? Aquilo que eu sei muito bem vai ficando para depois, aquilo que eu preciso novo absorver, o que eu posso ter esquecido, vai aparecendo e ele vai gerenciando isso para mim. Então, assim, como você falou, muitas pessoas se adaptam de formas diferentes, né? Tem pessoas que vão funcionar muito bem com resumos escritos por elas mesmas, tem pessoas que vão conhecer muito bem com mapas mentais. Eu funcionei muito bem com esse método do Anki. Então, para aqueles aqui ainda estão um pouco, pode ser assim, perdidos, não sabem muito bem para onde seguir, a minha sugestão realmente é você tentar todos os métodos, né? E ver com diferentes matérias qual é aquela que você se sente mais confortável. Uma vez que você perceba que você teve um sucesso, se sentiu confortável com aquele método, investir nele. No meu caso, foi o Anki, e está dando sucesso até agora, né? Uhum. Você comentou sobre, às vezes sabe o conteúdo, né? Mas vocês precisam rever pela banca em si. Eu acho que conhecer o perfil da banca é algo muito importante hoje, e se conhece o perfil da banca através de questões, né? Você sempre deu importância, sempre soube da importância de fazer questões, tem ideia de quantas questões você resolveu nessa sua trajetória no mundo dos concursos? Sim, eu tenho total noção do quanto é importante você se especializar uma vez que sai o edital, né? Porque tem muitas vezes um período que você fica estudando sem edital específico, acontece isso comigo há muito tempo, né? Então você vai vendo as matérias de maneira geral, mas uma vez que sai o edital, além de você focar na matéria do edital, também é muito importante que você realize exercícios da banca, principalmente as mais recentes, né? Eu não consigo ter noção de quantos exercícios eu já fiz ao longo do tempo, porque já são muitos anos, né? Como eu falei, eu comecei essa jornada em 2015, então eu sei o quão isso é importante, especialmente às vezes tem até determinadas bancas, determinadas matérias que precisam de mais preparação ainda. Eu digo isso muito pelo recente concurso que eu fiz da Fundação Getúlio Vargas em português, que realmente assim é uma banca, pela minha experiência, assim, que tem uma especificidade muito grande na prova de português, então assim é muito importante você se preparar porque é totalmente diferente de todas as outras, né? Então eu sempre tive essa ciência da importância da resolução de exercícios, de maneira geral, primeiro, para conhecer a matéria, né, ver como ela é cobrada de maneira ampla, e uma vez que você já consiga ter esse conhecimento básico da matéria, aí sim focar mais especificamente em como uma determinada banca cobra aquela matéria, né? Uhum. Então, eu vejo dessa forma, assim, primeiro adquirir o conhecimento de maneira ampla, depois conhecer a cobrança de maneira ampla também dessa matéria. Isso, novamente, os materiais de PDF de estratégia geralmente ajudam muito. Estou vendo diversos agora, assim, como no final de cada PDF tem sempre uma sequência grande de questões de diversas bancas sobre aquele determinado assunto. E aí, uma vez que você tem um edital da sua preferência, sim, focar mais diretamente na resolução das questões daquela banca para ver o estilo, ver as possíveis pegadinhas que sempre tem, né? Para você estar o mais bem preparado possível. Então, eu acho que é uma parte essencial para qualquer concurseiro que quer ter sucesso, né? Uhum. Por falar em fazer questões, né? Nos seus concursos, no IPEA, que foi o último, de forma geral, tem prova discursiva? E eu imagino que geralmente nos que tem, né, costuma ser questões também, questões abertas, não um texto de atualidades para você fazer, porque é uma área muito específica e é preciso testar ainda mais o seu conhecimento dentro dessa sua área. Como que é a sua preparação, no caso, quando tem provas discursivas, na sua área é a grande maioria, é a minoria, depende, como que é a sua preparação para essa parte do certame, que eu tenho notado que está jogando gente que está lá embaixo, lá para cima, pessoas que estão em ótimas colocações, caindo por causa da nota discursiva. Exatamente. Eu acho que todos os concursos que eu fiz até hoje da minha área tiveram prova discursiva, né? Eu não fiz nenhum que não tivesse. E realmente eles têm um peso muito grande na aprovação, assim, né? Porque quando você está numa prova geral só objetiva, você tem diversas questões com diversos conteúdos e que geralmente têm um peso muito parecido, né? Então, se você erra uma determinada matéria, você consegue compensar com outra e etc. Na prova discursiva, geralmente são poucas, né? São de uma a três questões, assim, o mais usual discursivo, e aí cada questão geralmente é sobre um tópico específico. Então, se você não tem uma boa preparação naquele tópico, assim, você já perde uma quantidade de pontos absurda que especialmente nos concursos de TI que eu vinha fazer, né? Geralmente as vagas são pouquíssimas, quando tem, é cadastro de reserva. Então, realmente como você falou, o diferencial que ou te tira lá de baixo e joga lá para cima, ou vice-versa, né? Esse concurso do IPEA mesmo, se eu não me equivoco, acho que teve algum rapaz,
um participante do concurso da minha área, né, que acho que estava, se não me engano, em o 16º ou 17º, que a prova discursiva foi lá para cima, assim como o que estava em primeiro no Objetiva também acho que caiu. Então, assim, é muito importante você estar bem preparado para poder redigir essa prova discursiva. É muito comum na minha área, né, não ser uma redação, né, como você falou, geralmente ser um assunto específico. E aí, nesse caso, assim, como pode cobrar qualquer assunto do edital, acredito que a primeira coisa que eu venho a pensar, assim, para cada tópico do edital, eu tenho que ter pelo menos uma noção bastante geral do que é aquela matéria e quais são as palavras-chave relativas àquele tópico. Palavras-chave que não podem faltar na minha redação, né? Então, se você peça, por exemplo, gerenciamento de projetos, você não pode falar, não pode esquecer que é um produto único, não pode esquecer que é um prazo determinado, não pode esquecer o PMBOK, tem palavras-chave que não podem faltar ali na sua redação. Então, o primeiro ponto é ter essa noção ampla e geral de todas as matérias que estão ali no edital, porque qualquer uma delas pode ser cobrada, né? E se você tem que, pelo menos, conseguir redigir o mínimo ali para não, se você não conseguir tirar uma nota excelente, pelo menos não tirar uma nota muito baixa e eventualmente até ser eliminado com essa prova discursiva. Uhum. E uma vez que você tem essa noção geral, aí sim, você tem que, a cada banca, especificidade, né, dependendo do tema, analisar com bastante calma os comandos da questão, né, ver quais são os pontos que a banca pediu para você elencar. E geralmente, quando eu faço a prova discursiva, o que eu tento me organizar é ler o texto, ler os comandos, e geralmente eu tento transformar esses comandos em formato de perguntas mesmo. Mesmo que ele venham assim, cite, identifique, uma coisa eu tento transformar. Qual é o conceito de não sei o quê? Quais são as consequências? Eu estou falando tudo isso em perguntas e elenco. Quantas perguntas tem, digamos assim, naquele questionamento da discursiva e quantas linhas eu tenho disponível para escrever. E aí eu faço uma divisão, aliás, eu tenho 30 linhas e 5 perguntas, então cada pergunta tem que levar mais ou menos 6 linhas, e dentro das 6 linhas, então, eu tenho que falar sobre esse tópico dessa pergunta em 6 linhas. E aí eu começo a minha redação juntando as palavras-chave com esse tamanho, e aí, obviamente, o pedido da banca, né, naquele contexto. E aí eu vou tentando construir a minha redação nesse tempo e também tentando gerenciar bastante bem o tempo de prova, porque a prova discursiva também demanda bastante da escrita, você escreveu o rascunho, depois tem que passar limpo. Usualmente ela tem, às vezes, a prova objetiva de conhecimentos gerais junto, é bastante coisa para fazer num tempo razoavelmente curto, você pode acabar se enrolando com o tempo. Então, é bastante complexo, muito importante que a pessoa se dedique e que realmente ela precisa de um conhecimento bastante amplo de todas as matérias para poder chegar lá confiante no dia da prova e não ser pega de surpresa com um assunto que ela tem pouco domínio, né, acabar sendo eliminada por causa de um tópico, né, uma matéria. Poxa, se não sei uma matéria, isso pode te tirar. Você pode ter ido estupidamente bem na objetiva, saber tudo de tudo, mas se você for mal nessa uma matéria, nesse um tópico, você pode estar fora, né? Uhum. E uma curiosidade, Rodrigo, a gente imagina, né, que nessa discursiva ela quer mensurar, a banca quer mensurar o seu conhecimento dentro da sua área de formação, dentro da área específica que o cargo exige, né? Claro que se você tiver muitos erros de português, erros gramaticais, isso não vai permitir nem que o examinador consiga ler e entender aquilo que você escreveu. Mas, de forma geral, a parte gramatical também é avaliada? Ou você acha que realmente a preocupação maior ali é com conteúdo, às vezes deixa passar uma vírgula, a banca não vai te tirar ponto por causa disso. Não é, com certeza é avaliado também esses erros gramaticais. Na minha área específica de TI, às vezes existem questões que elas não são, como é que eu posso dizer, escritas de ser como se fosse uma redação, né? Às vezes são como você tem que escrever um código de programação, então é uma dinâmica um pouco diferente no aspecto do português, mas muitas vezes sim, ela tem que realmente ser fazer uma discursiva mesmo, escrever um texto elaborado, que faça sentido, né? Que tenha um encadeamento lógico dentro das suas respostas. Então, essa coesão, obviamente, toda a parte gramatical você pode perder pontos importantes ali. Geralmente, até nos editais, as próprias bancas determinam que, às vezes, tem um peso, né? Metade da prova é conteúdo, metade da pontuação é correção gramatical. Então, você também tem que ficar atento a isso, porque pode ser muito importante você ter bons conhecimentos de estrutura, né? De redação, para poder lograr a maior quantidade de pontos possível, né? Uhum. Então, não pode abrir mão desses conhecimentos em português e de redação mesmo, né? De você escrever uma ideia lógica, coerente, com tamanhos de respostas proporcionais aos tópicos que foram selecionados, né? Então, toda essa estrutura de redação, por mais que não seja uma redação tradicional, muitas vezes a pergunta é importante para você ter o melhor desempenho na prova, né?
Seria maravilhoso poder fazer em dupla, né? Você fazer com alguém que é expert em português e você que é expert no conhecimento específico, mas não é o caso. E muitas vezes eu vejo que quem vai corrigir a prova, às vezes pode ser alguém de uma ou outra área, né? Não vai ser ninguém que tem conhecimento aprofundado de fato nas duas áreas, mas não dá para saber, né? Às vezes a pessoa tem um espelho ali, ou só copiou a pergunta de algum lugar, e depois vai ter a resposta, e vai estar mais preocupado com o gramatical, enfim. Não dá para saber quem está ali do outro lado, então realmente tem que se preocupar. E o mais importante, como você falou, né? Tá ali no edital. Então é ler o edital e ver realmente quais vão ter que ser as suas preocupações para depois você não ficar preocupado de mais ou de menos, e a discursiva ser responsável por tirar, né, você do certame, como você disse lá no início, né? A primeira prova que você fez, talvez você tivesse ido muito bem na discursiva, mas eu imagino esse talvez como deve ficar, uma vez que não foi corrigida. Então, pensar assim, nossa, será que se fosse corrigida, qual seria a minha pontuação? É claro que se não faz o mínimo na objetiva, não tem como ser classificada. É preciso ficar de olho nisso no edital também, porque às vezes exige mínimo em algumas disciplinas, então não adianta você tirar uma nota boa no total, mas zerar alguma disciplina, não tirar o mínimo do que é exigido. Às vezes português exige 50%, é preciso ficar tudo atento, mas o mais importante é que está no edital. Então, leia o edital quando sair, né? E se não saiu ainda, se baseie no último edital também. E aí, pensando na sua preparação como um todo, Rodrigo, você consegue apontar erros, erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora já como aprovado, e o que que você acredita também que foram seus principais acertos que te levaram a essas importantes aprovações? Certo. Dos erros, assim, eu recordo, assim, principalmente do ponto de vista psicológico, assim. Eu lembro que nos primeiros concursos eu me cobrei bastante, assim, em relação ao resultado. Eu lembro de... Eu sei que o tempo de estudo é muito importante para os concurseiros, né? As pessoas às vezes se sentem mais confiantes ou têm a sensação de que se você não está estudando, você está perdendo tempo, etc. Mas eu recordo que nas primeiras provas eu estudei tanto, assim, próximo à prova, que isso me trouxe um desgaste tão grande que eu cheguei no dia da prova extenuado. Então, assim, eu percebi logo de início que eu precisava balancear muito bem esse meu tempo de estudo e meu nível de dedicação e de estresse para chegar na prova, né? Então, eu acho que o meu erro principal no início foi ter dado muita atenção ao conteúdo e ao tempo de estudo e pouca atenção ao meu psicológico mesmo, como é que eu estava comigo mesmo, como é que estava a minha confiança, como é que estava a minha preparação nesse tempo, né? E não só ficar pensando em fazer questão, hora, tempo, etc., que é muito importante, lógico que é muito importante, mas seu psicológico, assim, você também está bem, está tranquilo, assim, é uma coisa essencial. Então, quando eu comecei a prestar mais atenção em mim mesmo, assim, e como eu estava me sentindo, do que apenas ficar estudando e fazendo questões, eu consegui me sentir muito melhor e muito mais confiante nos dias das provas. Isso facilitou muito, assim, acho que a minha forma de encarar o concurso e conseguir ter esses bons resultados que eu venho tendo, né? Então, acho que o meu maior erro foi, principalmente no início, assim, desse ponto de vista de concentrar mais no meu psicológico e na minha preparação psicológica do que meramente, entre aspas, estudar e fazer questões, né? E o meu acerto, é, assim, além de, né, ter percebido que eu tinha um perfil bom, assim, para realizar concursos, né, eu digo para as pessoas que realmente a minha aposta, né, no Anki foi acho que o meu maior acerto, assim. Como eu falei para você, quando eu percebi que a minha mais dificuldade seria gerenciar o tempo de revisão, eu encontrei uma ferramenta que gerenciava isso para mim e que eu poderia é, abstrair dessa preocupação de qual matéria eu tenho que ver, que dia que eu tenho que ver. Isso me trouxe muitos ganhos e muitos frutos, sabe? De poder ajudar muito nessa parte, assim, como você falou, de memorização, às vezes de curto prazo, para matérias que eu tenho mais dificuldade, que eu preciso saber ali, próxima prova, um prazo, alguma coisa assim, que tem que ser realmente uma decoreba, vamos dizer assim. Então, acho que a aposta, na verdade, assim, talvez o maior conquista seja ter identificado o método que funcionava muito bem para mim, que Uhum. são vários que existem, né? E dentro do meu estudo, o Anki funciona muito bem. Então, ter identificado isso, o problema e a solução cedo, facilitou muito o meu andamento, meu progresso nos estudos para concurso, né? Então, acho que esse foi um dos meus maiores acertos, assim, dentro dessa minha experiência. Para a gente já caminhar para o final dessa gravação, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até que você conquistou as suas. Para quem está começando, assim, acho que o fator mais importante da vida de qualquer concurseiro é o tempo, né? Então, você tem que gerenciar muito bem o seu tempo e, principalmente nessa fase de início, você tem que gerenciar muito bem para você tentar adquirir o máximo de conhecimento no menor tempo possível.
Então, você ter um material de qualidade, um material que aponta os caminhos das pedras, né? Um material focado naquilo que você precisa apresentar no concurso, vai facilitar muito a sua vida. Então, você deve procurar fontes que possam auxiliar nesse mundo, e o Estratégia é uma das principais no país, né? Então, funcionou muito bem para mim, me auxiliou em vários concursos, então acredito que seja muito útil para aqueles que estão começando a buscar esses materiais, seja pelas videoaulas, seja pelos PDFs, seja pelos mapas mentais que existem. Então, o que eu recomendo para os concurseiros é tentem otimizar ao máximo o seu tempo de estudo, procurando as fontes que vão te trazer o máximo de conhecimento no menor tempo possível, focado naquilo que você precisa. E para os concurseiros mais experientes, assim, é a perseverança, né? Com o tempo, você cada vez adquire mais conhecimento, mais preparo, tem mais oportunidades, né, que vão surgindo no mundo dos concursos. Então, acho que a perseverança, assim, é o principal valor que você tem que levar, né? E principalmente ter em mente todo dia qual o seu objetivo, né? Porque tem diversos dias que a gente não acorda motivado. Hoje no Rio de Janeiro, um dia super frio, né? Assim, vontade de ficar na cama sem fazer nada, etc. Mas assim, você tem que lembrar do qual é o seu objetivo, qual é a sua vontade, né? O que você quer alcançar lá na frente. Isso tem que ser a sua força motriz para poder seguir em frente, continuar se dedicando, estudando, porque realmente a vida do concurseiro é uma maratona, né? São pouquíssimos os casos, né, de pessoas que conseguem, num tempo muito curto, atingir a aprovação do concurso dos sonhos, né? Então, sonhe alto e lembre-se sempre daquele sonho que você tem, daquele seu desejo, para que todo dia, quando você possa acordar, você esteja mais próximo desse objetivo e consiga continuar se dedicando, porque com a dedicação, com um afinco e estudando pelos materiais certos, um método de estudo que funciona para você, que você se identifica, a aprovação realmente acaba virando uma questão de tempo. E quando você começa a lograr sucesso em um, é motivação para o próximo, e assim em sequência, e para mim, pelo menos, tem sido assim, né? Então, espero continuar tendo sucesso nas minhas aprovações e que um vire incentivo para o próximo, e que, não sei, talvez com essa entrevista aqui também possa, de alguma forma, inspirar alguém aí para tentar continuar lutando, né, e seguindo, né? Como eu falei, eu comecei em 2015, já são quase 9 anos, né? Então, essa jornada é bastante longa, com alguns intervalos nesse meio tempo, mas não costuma ser simples nem rápido, mas para aqueles que persistem e conseguem alcançar, geralmente a sensação de dever cumprido e de satisfação é muito engrandecedora. Aí vem aprovação, vem pedido de entrevista, vem estratégia mandando mensagem pedindo entrevista também. É muito legal quando o aprovado tem esse olhar, né, para quem ainda está ali, talvez iniciando, ou às vezes desanimado porque está passando por reprovações, né, mostrar que não é um caminho fácil, né? A gente nunca falou que a gente enfatiza isso sempre, mas eu nunca vi ninguém me dando entrevista, né, como você comentou aí que foram 9 anos, né, que não é fácil, mas chorando, se chora é de felicidade, eu não vejo de tristeza, falando que se arrependeu. Quando se arrepende é de não ter começado antes, ou no caso, não sei no seu caso se foi ele realmente preciso, ou se hoje você se arrepende de ter dado pausas, né? Muitos às vezes se arrependem disso, mas arrependimento de ter iniciado os estudos, nunca vi ninguém se arrependendo, não. É porque mostra que realmente, por mais difícil que seja, né, vale a pena. Eu acho que é uma conquista que você sabe que o mérito é todo seu, né? Que coube você plantar, coube você regar, como você colher os frutos, né? Não dá para delegar o estudo para concurso. Se você não estuda, a aprovação não vem. Mas quando vem, quando você se dedica, né? Eu imagino que é recompensador, assim, deve ser uma sensação de alívio primeiro, mas depois de saber que foi algo que só dependeu de você. Claro, tem uma coisa da família, dos amigos e tal, mas a gente se fala de forma direta, né? Algo que só dependeu de você e deu certo. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Pode ter certeza que já vai continuar fazendo prova, já tá a gente mandando mensagem aí, pedindo mais entrevistas, vai falar de mais aprovações. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns. Obrigado, Thais. Eu agradeço você pela oportunidade. Espero aí que talvez nos encontremos em outra entrevista aí, se eu espero lograr sucesso. Um abraço a todos aí. Fico aqui na torcida, tenho certeza que vai ser em breve. O pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, acesse nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.